Auxílio doença na Justiça Federal. Como que funciona o andamento do processo? Demora muito para sair? Se é 1 ano, se é 2? Como que funciona o andamento? Vou estar esclarecendo aqui nesse vídeo para que você que tem dúvidas, entender como que funciona. Lembrando para você que vai entrar com o processo ainda, primeiramente você tem que ter a negativa do INSS. Por exemplo, realizou a perícia na agência do INSS, o INSS negou o benefício. Aí você, no caso, tem a documentação comprovando ali que não tem condições de trabalhar. Você procura um advogado previdenciário. É muito importante que seja um advogado especialista. Ele vai poder te defender melhor e sabe como proceder para que no final do processo você tenha um resultado positivo e consiga seu benefício. Então, procura um advogado previdenciário. Você envia a documentação para ele. Também importante a cartinha lá que o INSS envia para você, que você tem acesso lá através do aplicativo Meu INSS, ou ainda até uma agência do INSS, você vê o resultado lá da perícia lá e está informando que infelizmente o perito não concedeu o benefício para você. Então você envia para o advogado também, então ele vai entrar com processo contra o INSS, no caso aí, na Justiça Federal, no caso para requerer o auxílio doença. Lembrando que quando ele vai entrar com processo, ele pode, no caso, se você que lá no INSS você estava tentando auxílio doença, mas se ele entender, o advogado entender que o seu caso é até para uma aposentadoria por invalidez, ele pode fazer o pedido ali, o juiz, no caso, entender ali se é caso para um auxílio doença ou uma aposentadoria. Então, no final do processo, quando o juiz vai dar a sentença, ele decide ali se você vai receber o auxílio doença ou aposentadoria. Então, o advogado vai encaminhar, distribuir a sua documentação no processo. Lembrando, dependendo da sua documentação, se for uma documentação atualizada, estiver ali bem claro ali, explicando ali que você realmente tem direito ao benefício, laudos, seus médicos informando ali que você não está podendo trabalhar no momento, tem direito a receber o benefício. Então, de cara ali, quando o advogado já entrar com um processo ali para requerer o benefício auxílio doença, ele já pode pedir uma tutela antecipada. Tutela antecipada é para que seu benefício seja implantado, o INSS comece a pagar o seu benefício mesmo antes do fim do processo, ou até mesmo antes da perícia judicial, porque durante o processo ali você vai precisar passar por uma perícia judicial. Então, o juiz vai analisar a sua documentação ali, o pedido ali da tutela antecipada, e ele vai decidir se é caso para conceder o benefício mesmo antes da perícia ou não. Lógico que nesse caso aí é bem difícil o juiz já atender o pedido ali mesmo antes da perícia, porque a perícia judicial é muito importante para o processo. Mas dependendo da sua documentação, possa ser que o juiz aceite. E se ele não aceitar ali, ele já vai nomear ali um perito, no caso vai ser marcada a perícia, o juiz nomeia o perito para realizar uma perícia judicial com você. Então, após entrar com a documentação ali, demora em torno de 2 a 3 meses para agendar a perícia e mais ali uns 5, 6 meses para você conseguir realizar essa perícia judicial. Então, mesmo que o juiz conceda a tutela antecipada e o INSS comece a pagar o seu benefício, você vai precisar passar pela perícia. Então, chegou o dia ali, você vai realizar a perícia. A perícia judicial ali, para requerer um benefício auxílio doença, benefício ali por incapacidade por trabalho, seja um auxílio doença, um auxílio acidente ou uma aposentadoria por invalidez, a perícia, no dia lá, o perito ele vai confrontar, por exemplo, fazer algumas perguntas para você, para confrontar com a sua documentação que foi distribuída, lançada no processo. Por exemplo, ele vai tirar algumas dúvidas ali, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Nos seus laudos que você pegou com o seu médico particular, e lá no processo lá está informando que você tem dificuldade, por exemplo, para dobrar, esticar a perna. Por exemplo, a pessoa tem um problema no joelho, está com dificuldade para esticar, dobrar a perna. Então, no dia da perícia, o perito judicial ele vai mandar você fazer esses movimentos para confrontar com o que está no processo, para ver se realmente você tem aquela dificuldade, qual que é a sua dificuldade, para ali ele ter na hora de emitir, fazer o laudo, ele contar ali o que realmente ele viu no dia da perícia e qual que é a decisão dele, se você está incapaz para o trabalho ou não.
Outro exemplo aqui, o perito judicial ele vai fazer com você. Vou dar um exemplo para você entender também. A pessoa fez infelizmente sofreu um acidente, precisou fazer uma cirurgia ali na perna, no joelho. Ele vai, por exemplo, ele vai tirar ali umas medidas, vai medir para ver se você ficou com uma perna, um membro ficou menor do que o outro, para você ver se você está com dificuldade de caminhar, por exemplo. Alguns exemplos para você entender, mas seu problema de saúde pode ser outro, mas eu estou dando alguns exemplos aqui para você entender como que funciona a perícia. Mas é bem tranquilo a perícia. Aí ele vai ali fazer algumas perguntas para você, por exemplo, quando que surgiu o seu problema de saúde. Essas informações o seu advogado já vai ter contado no processo, mas ele, como eu já falei aqui, ele faz essas perguntas para confrontar com você, para ver se realmente é isso que está realmente o que você tem é o que está contando ali no processo ali, a documentação que o seu advogado distribuiu no processo. Então, ele faz essas perguntas. Normalmente o perito ele vai fazendo as perguntas, ou ele anota ali no computador ou no papel, porque é bem diferente lá do INSS. Na hora ali o perito no INSS ele já decide se você vai receber o benefício ou não. Mesmo ele não dando a resposta para você na hora, mas ali ele já tem uma decisão. Depois no caso das 9 horas 21 da noite, você tem acesso ao resultado. No caso lá no INSS. Já a perícia judicial, o perito ele colhe ali algumas informações com você, anota ali. Depois de alguns dias, às vezes, por exemplo, na mesma semana, ele tem um prazo ali de 30 dias para fazer o laudo, emitir o laudo. Então, às vezes sai antes de 30 dias, às vezes sai um pouco depois. Então, esse laudo, quando ele elaborar, vai para o juiz. Então, é muito importante a perícia judicial. Esse laudo vai para o juiz, então o juiz vai, após esse laudo ser feito, o perito fez o laudo, então o juiz vai analisar o laudo, então vai dar um prazo para as partes se manifestar ali, se concorda com o que está no laudo ou não. As partes são o seu advogado que está te representando, o INSS, o representante lá do INSS, porque tanto tem o seu advogado te defendendo, como tem um advogado ali, um representante defendendo o INSS. Então, cada um vai defender os seus interesses. Então, seu advogado vai concordar ou não com o laudo, o INSS, por exemplo. Então, depois vai votar ali, o laudo volta para o juiz. Por exemplo, ali, se o seu advogado não concordar com o laudo, ele pode fazer algumas perguntas para o perito responder. Aí o laudo volta para o perito responder aquelas perguntas que o seu advogado fez, quando ele não concorda. E se todo mundo concordar com o laudo, esse laudo já volta para o juiz dar a sentença ali do processo. Por que eu falo que o laudo judicial é muito importante para o processo? Porque tem a sua documentação, que é importante, mas o laudo é muito importante. Por exemplo, se o seu advogado, no começo lá do processo que eu falei, ele pediu a tutela antecipada e o juiz não aceitou. Neste caso, quando sai o laudo judicial, se for favorável a seu favor, se o perito falou ali que você tem realmente está incapaz para o trabalho, neste caso, o seu advogado ele pode pedir a tutela antecipada agora, porque vai ser mais fácil. Como o laudo judicial, se o juiz não aceitou lá no começo do processo, mas como o laudo judicial foi favorável ao seu favor, aí essa é a hora também do seu advogado, se ele quiser pedir a tutela antecipada. Tem advogado que não pede, mas se o laudo for favorável a seu favor, é uma hora ali para o advogado pedir a tutela antecipada e fica mais fácil do juiz aceitar. Porque mesmo após sair o laudo ali sendo favorável para você, vai demorar ali alguns meses para sair a sentença e o INSS começar a pagar para você. Então, por exemplo, todo mundo concordou com o laudo volta para o juiz e o juiz vai dar a sentença do processo. Se o perito falou ali que você está incapaz para o trabalho, por exemplo, é temporário, que a sua incapacidade é temporária. Nesse caso, o juiz vai conceder um auxílio-doença, que é o benefício temporário que eu estou falando aqui. E se ele falar que você está incapaz ali, a sua incapacidade é total e permanente, então é para caso para uma aposentadoria por invalidez. Lembrando que normalmente o juiz ele acompanha o que está no laudo. Dificilmente o juiz vai dar uma sentença diferente do que está no laudo. Pode acontecer? Pode, porque não existe uma regra, não existe uma lei que o juiz ele é obrigado a acompanhar o que está no laudo. Não, mas é o que acontece normalmente, ele acompanha o que está no laudo. Mas se ele quiser, no entendimento dele, se ele entender que, por exemplo, o perito falou que você está apto para o trabalho, se ele entender que você está incapaz para o trabalho, ele pode conceder o benefício, mesmo sendo contra a decisão do perito.
mas o laudo é extremamente importante para a perícia. Outro exemplo, se o perito falar que você está incapaz ali, a sua incapacidade é temporária, e você precisa ali de 6 meses de auxílio-doença, o juiz pode entender que a sua incapacidade é permanente e conceder a aposentadoria. Como também pode ser o contrário, o perito entender ali que você está incapaz total e permanente, é caso para uma aposentadoria por invalidez, e o juiz entender que é apenas caso para um auxílio-doença. Então, vai depender muito. Então, é muito importante a perícia judicial, como a sua documentação também, porque se o perito for contra, o juiz for contra o perito, ele vai analisar bem a sua documentação. O laudo do perito judicial, digamos que seja 90% ali para decisão final do juiz quando ele vai dar a sentença. Por quê? O juiz ele não vai te ver, ele não vai ver qual que é a sua situação ali, apenas ele vai ter acesso à sua documentação, vai analisar a sua documentação que seus médicos particular te forneceu, como também o laudo do perito judicial, porque no processo aí para requerer um benefício, aí quando você entra com ação judicial contra o INSS, dificilmente não acontece aquela audiência que o juiz te vê ali, faz perguntas para você. Em alguns casos pode acontecer, o juiz ali tiver alguma dúvida e tal, ele, no caso, marcar ali uma audiência ali para te ver e ver qual que é a sua situação. Mas isso normalmente não acontece. O que acontece é ele vai avaliar você pela sua documentação. Ele não vai te ver ali pessoalmente. Então, ele vai avaliar pela sua documentação. Então, a sua documentação é extremamente importante para a decisão final ali dele, ele conceder o seu benefício. Então, o processo judicial contra o INSS para requerer o auxílio-doença, primeira instância é isso. Lógico, se ele não concedeu, o juiz não concedeu o benefício para você na primeira instância, você ali pode recorrer, o seu advogado juntamente com você toma a decisão ali e recorre para a segunda instância. Então, na segunda instância vai valer a decisão da segunda instância ali. Se você não conseguiu o benefício na primeira instância e na segunda instância você tiver uma decisão favorável, você consegue o benefício. A mesma coisa quando a pessoa consegue o benefício na primeira instância. E se o INSS recorrer e na segunda instância a decisão for contra você, você perdeu o processo também. Então tem a primeira instância e a segunda instância. Se você conseguiu o benefício na primeira instância e o INSS não recorrer, então já era ali. Chega o fim do processo, o processo é sentenciado e julgado, e ali você vai receber os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando ali todo o andamento do processo. Primeiro quando o juiz concede o benefício, o INSS não recorre, então você começa a receber o benefício ali, todo mês você recebe seu benefício. Então, os atrasados vêm logo depois, que é quando o processo é sentenciado e julgado, que não cabe mais recurso. Aí vem a decisão para o INSS de pagar os atrasados, que pode ser por RPV ou então por precatórios. RPV é quando os atrasados não ultrapassam 60 salários mínimos e precatórios é quando os atrasados ultrapassam 60 salários mínimos. Se for por RPV, após o processo ser transitado e julgado ali, dentro de 1 mês, 60 dias, o INSS já vai te pagar os atrasados, e se for por precatórios demora um pouco mais. Lembrando que tanto os RPVs e os precatórios, que são os atrasados, só são pagos quando o processo é transitado e julgado, quando não cabe mais recurso. Beleza? Espero que tenha conseguido entender. Esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo, mas é para explicar, a pessoa vai explicando aqui e tal, e o vídeo acaba ficando um pouco longo. Mas é extremamente importante você ficar atento sobre, no dia que você for realizar a perícia judicial aí, porque a perícia judicial no processo, digamos que seja aí 90% da decisão final do juiz. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você lá na perícia. Espero que dê tudo certo e você, no final do processo, você consiga receber o seu benefício.